Salve, salve, Coque Floripa! Eu aqui de volta para mais uma aula regular, beleza? Então, nas últimas semanas a gente fechou finalmente o De Amor e de Amizade, né? 3 semanas de vídeos sobre. Depois a gente falou na semana passada sobre o pré-modernismo e hoje vamos falar sobre as vanguardas europeias. Já estão aumentando aí as participações nas assistências, valeu a pena, né? Aquele papo nosso. É importante ter a base do conhecimento das escolas e vanguardas cai muito. Esse vídeo aqui é muito importante para todos os vestibulares, especialmente para o Enem, tá legal? E vai seguir aquele lance, né? Na assistência, no plantão de hoje, eu vou estar lá, câmera aberta, pegar o violão, trocar uma ideia. Vem pra cima, galera, vem conversar com a gente. E outra coisa que eu queria mencionar para vocês é que vocês já podem ir lendo o Fazenda Modelo. Acredito que vocês já estão, né, terminando o Fazenda Modelo. Semana que vem a gente já disponibiliza o primeiro vídeo de Fazenda Modelo, tá? Vocês podem fazer esses exercícios aqui de tarefa e a novidade é que essa semana eu vou postar no Estudos as questões. Então, o pessoal do terceiro, o pessoal do extensivo, vai lá, 5 questõezinhas, questões básicas, além dessas aqui. Então, diminuir o número de questões aqui na sugestão inicial, né? 4, 5, 6 e lá no estudo mais 5. Então, a partir de hoje, eu estou também organizando e elaborando as listas dos estudos, tá legal? Mesmo porque já terminei, cara, terminei a análise do Fazenda Modelo. Vem quente que semana que vem o bicho vai pegar. E vem hoje também para assistência, pro plantão, porque esse conteúdo aqui, velho, como eu disse, dos que mais caem nos vestibulares dos últimos anos, tá? Então, antes de falar das vanguardas, tem que falar das estéticas de transição na pintura, principalmente do século XIX para o século XX, tá? É importante você lembrar do impressionismo, que é aquela pintura em que o cara sai do ateliê e vai pintar ao ar livre e vai ver as mudanças de luz sobre o mundo, os objetos e as pessoas, né? Aquela pintura sem contornos definidos. Esse é o primeiro quadro do impressionismo, né? Do Claude Monet, impressão, só o poente, foi até um nome pejorativo no começo. Havia um crítico que chamou-os de maneira pejorativa de impressionistas, e eles acabaram, né, incorporando essa nomenclatura, eles que não eram aceitos pela academia francesa, dos museus lá de Paris, começaram a fazer exposições por conta própria e revolucionaram a pintura, né? É uma pintura esmaecida, sem contornos nítidos, é uma pintura em que a luz é importantíssima. Pode ver que quase não tem o contornos em escuro, as sombras são coloridas. Esse é o impressionismo. O autor sai do ateliê e vai ver o mundo e a luz incidindo sobre os objetos e ele tentando mostrar essas diferenças de luz. Aí você tem lá o Monet, que é o grande criador do quadro Impressão, que deu início, deu start ao impressionismo. Aí você tem o Degas e as suas famosas bailarinas, tá legal? Aí você tem o Renoir e o famoso baile no Moulin de La Galette. Pode ver aí que é marca do impressionismo, esse esmaecimento das figuras, essa placidez, né? E a luz tratada em cada ponto do quadro de maneira diferente, tá certo? E daí um dos precursores, que é o Manet, o Almoço na Relva, que parece um pouco realista, mas já tem uma quebra aí da realidade com essa mulher ao fundo, essa outra aqui nua, causou muito impacto, muita controvérsia essa tela aí, e de novo, ele parece estar pintando não no seu ateliê, mas fora dele, ao ar livre. Uma das características, então, fundamentais do impressionismo, tá legal? E daí você tem o pós-impressionismo. Alguns pintores que ainda têm características impressionistas, mas vão buscar novas formas de pintar, como é o caso do Gauguin,
tá certo? Paul Gauguin, que vai para o Haiti e vai pintar as haitianas de uma maneira mais rudimentar, mais primária, tá certo? E também você tem o famosíssimo Paul Cézanne, que os cubistas vão dizer que ele é o pai do cubismo, tá? Um pós-impressionista que já vai trazer as formas geométricas, a geometrização do mundo nas suas pinturas chamadas de pós-impressionistas e influenciadoras do cubismo. Paul de Cézanne, tá? Paul Cézanne. Tá, e daí agora sim o nosso conteúdo da nossa aula. Então, aquelas vanguardas de transição, né, que é o impressionismo e o pós-impressionismo, que ainda estão lá no século XIX, e agora as vanguardas europeias do século XX. Conteúdaço importantíssimo. Então, o que é vanguarda? Vanguarda vem do francês avant-garde, aquilo que vai à frente da guarda, é um termo militar, que vai à frente do exército, os batedores, o cara que leva a bandeira, tá? E agora para nós o termo vanguarda quer dizer algo que está à frente do seu tempo. E as vanguardas europeias eram procedimentos artísticos que apontavam novos rumos para a arte no século XX. E qual é o principal caractere dessas vanguardas? É a ruptura com os padrões tradicionais. Por isso eu coloquei aqui, né, a imagem lá que o Marcel Duchamp faz da Mona Lisa, colocando ali bigodes e cavanhaque nela. Então, o que você tem que aprender de cara a respeito das vanguardas europeias? Elas vão na contramão da arte tradicional. E qual é a arte tradicional? Para eles é o Renascimento. Os renascentistas, tá? Eles querem ir na contramão da tradição, tá aí inclusive a representação da Mona Lisa desacralizada aí, né? Com cavanhaque e bigodes, tá legal? Então, quais são essas vanguardas? Vou citar uma que alguns dizem não ser uma vanguarda do século XX, dizem ainda ser um período de transição, como o pós-impressionismo, mas na maioria dos vestibulares o fauvismo tem sido chamado de vanguarda do século XX. O que era o fauvismo? O fauvismo vem do francês, quer dizer feras. Então é fazer uma pintura altamente primitiva, com cores primárias, olha, sem mistura de tons, tá? Remete lá ao Gauguin. O Gauguin foi grande influenciador desses chamados fauvistas. Até o Gauguin muitas vezes classificado como fauvista, tá? Então veja aí, o Henri Matisse é um dos grandes nomes do fauvismo, essa pintura primitiva, primária, com cores primárias, né? Com formas primitivas e assim por diante. Então, fauvismo, as feras, né? Foi colocado uma tela fauvista em meio a telas clássicas, né, que não tinha esse nome de fauvismo. Aí um crítico falou assim, ó, parece uma tela feita por feras, por homens primatas, no meio de telas renascentistas clássicas. E eles assumiram esse nome de fauvistas, ou seja, as feras, pintando como primitivos, beleza? Em contraposição à arte acadêmica renascentista, beleza? Fauvismo. Outra vanguarda importante é o futurismo. O futurismo tem o seu manifesto em 1909, tá legal? É uma das primeiras, se não a primeira das vanguardas, historicamente falando. O futurismo vai louvar o quê? A máquina. Então, se você pegar uma tela em que você vê, né, engrenagens, movimento, né, velocidade, é característica do futurismo. O grande criador do manifesto futurista é um italiano chamado Filippo Tommaso Marinetti. E no seu manifesto ele vai dizer o seguinte, ele é italiano, mas vai escrever em francês, Le mot en liberté. E essa é a grande palavra do modernismo, da modernidade e das vanguardas. Vamos lembrar dos nossos últimos vídeos, meus queridos, né? Vamos lá. Parnasianismo tem P de perfeição, de forma perfeita, de regra perfeita, soneto, não sei o que, língua perfeita. Simbolismo tem S de som e santo, musicalidade e espiritualidade. E modernidade rima com liberdade. Lembre-se disso. Então, o Marinetti vai propor tirar ponto dos textos, quebrar com a sintaxe, quebrar com a gramática, né? E o manifesto futurista vai dizer o seguinte, né? Queremos algo agressivo, né? Queremos o bofetão, o soco, nós queremos o automóvel, a velocidade, e ele vai dizer que um automóvel é mais bonito que a vitória de
Samotrácia. O que é a Vitória de Samotrácia? É essa escultura aqui, lá da antiguidade, tá? Greco-romana, que era o padrão de beleza de quem? Dos autores renascentistas, tá certo? Então ele vai dizer que a máquina, o automóvel é mais bonito que isso aqui. Então, glorificar a guerra, destruir os museus, e aí tem um flerte do futurismo com o fascismo, né? O que o futurista ele vai louvar? A máquina. Louvando a máquina, ele louva também a arma. Louvando a arma, ele louva também a guerra, tá certo? E daí você vai ver em história o quão é importante essa relação do futurismo com o fascismo. Para nós aqui é uma coisa lateral, tá? Só lembrar então que a arte futurista tem essa relação com o fascismo italiano. E quais as máquinas que esses caras querem colocar na arte? Isso aqui, ó, os automóveis. Aqui o primeiro automóvel a motor do Benz lá, do Carl Benz, alemão, e depois o primeiro automóvel em grande série, em larga escala, que é o modelo T do Ford lá. Essas máquinas que o Marinetti está dizendo são mais bonitas do que a Vitória de Samotrácia. Então é a máquina que vai ser o quê? Que vai ser objeto de arte. E daí, além do carro, você tem o cinematógrafo dos irmãos Lumière, né? Aquele castiçalzinho lá da Bela e a Fera, em homenagem aos criadores dessa máquina. Ah? E depois também tem o Georges Méliès, do Voyage dans la Lune, né, de 1902. Vai lá no YouTube, vê esse vídeo, cara, é um vídeo de ficção científica em 1902. Esse cara, inclusive, é retratado no famoso filme do Scorsese, A Invenção de Hugo Cabret, ou simplesmente Hugo. Aí os aeroplanos, tá certo, dos irmãos Wright, lá em 1903, e no nosso Santos Dumont, em 1906. Essas máquinas, então, vão virar motivo de arte. Olha aqui, ó. O gondoliere, né, do Fortunato de Pero, tá certo? O gondoleiro que está aqui maquinizado, é uma gôndola, mas está sendo, né, colocada de maneira maquinal, né, com engrenagens, com movimento e assim por diante, tá? Aqui, velocidade do automóvel, do Giacomo Balla, tá certo? E aqui a escultura também do Boccioni, né, que é um homem, mas um homem metalizado, pontiagudo. Então é esse o lance do futurismo, o louvor da máquina, da velocidade, dos centros urbanos e assim por diante. Vamos para o expressionismo. Qual que é a principal característica do expressionismo? A distorção do real, né? É uma visão subjetiva e emocional da realidade, uma arte intuitiva, uma arte pessoal. Predomina a visão interior do artista, em oposição à simples observação da realidade que era a impressão lá dos impressionistas. Você está entendendo? O que acontece no impressionismo? Eu sento lá, ao ar livre, e eu vejo o sol batendo na paisagem, e essa impressão do mundo de fora, para mim, gera a minha tela. Agora não. Agora é eu que projeto o meu interior sobre o mundo, e esse meu interior vai deformar, distorcer de acordo com a minha subjetividade. E daí, né, você tem o contexto que é anterior à Primeira Guerra, o homem nesse sentimento de angústia, de miséria, de solidão, e uma paleta cromática que vai dar, né, a toada desses pintores, como, por exemplo, o mais famoso dos expressionistas, que é o Edvard Munch, e o quadro Grito. O quadro Grito é exatamente isso, né? Nenhum homem é assim, nenhum céu é assim, nenhuma ponte é assim. O que torna essa ponte desse jeito, esse homem dessa forma, esse céu dessa maneira? É o meu grito interior, que deforma o mundo. Você tá entendendo? Quando você grita, né, as coisas não ficam normais, não ficam objetivamente naturais. Então é isso que o quadro grito, ele representa, esse grito interior que deforma o mundo, que deforma a realidade. Então, deformação, distorção do real, angústia, dor, é uma das marcas da pintura expressionista, e essa angústia, essa dor retratada em cores muito fortes, em pinceladas muito violentas e muito evidentes nos quadros, tá? Esse aí também é um quadro do Munch, né?
né? Ansiedade, que é muito semelhante ao grito, né? O mesmo céu ali distorcido, né? Deformado, e essas feições, essas caras, essas cores também distorcidas, deformadas. Aqui é um outro expressionista alemão. A Alemanha é o grande berço do expressionismo, inclusive no cinema, né? Com filmes como Nosferatu, o Gabinete do Dr. Caligari, e aqui um autorretrato do soldado do Kirchner, do grupo Die Brücke, a ponte, beleza? Então, deformação do real, distorção, cores fortes, pinceladas violentas é o expressionismo, fechou? Outro importante nome do expressionismo é o Modigliani, que você vai ver que depois vai influenciar na próxima aula que nós vamos ter, tá legal? Né? Vai vir daqui umas 2, 3 semanas, porque nós vamos ter agora nas próximas semanas o Fazenda Modelo, tá? A gente vai ver a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, que são influenciadas por essa arte dos expressionistas, tá? Muito bem. Aí o caso Van Gogh. Van Gogh, cara, é difícil de classificar. Então, no vestibular, se colocarem para você que o Van Gogh é pós-impressionista, pode marcar, tá? Ele tem até uma fase impressionista, ele morou lá em Paris, teve contato com os impressionistas. Olha, essa tela aqui é meio impressionista. Mas alguns dizem que ele já vai além do impressionismo, ele é um pós-impressionista. Como nessa tela aqui que você tem uma prostituta, mas ela está deformada, distorcida, esmaecida, além daquilo que os impressionistas faziam. Então aqui já podemos dizer um pós-impressionismo. E aqui já podemos dizer o expressionismo já se apresentando. Tá? Então esse é o Van Gogh. Então, Joãozinho, como é que eu faço? Bom, se tiver na prova lá expressionismo e só o nome do Van Gogh, pode marcar. Se tiver lá expressionismo e pós-impressionismo, é preferível pós-impressionismo, tá? Porque, né, o expressionismo vem um pouquinho depois do Van Gogh, mas o Van Gogh influencia, obviamente, o expressionismo, tá legal? Pode ver aqui, ó, e o Van Gogh é um universo, né, cara? Esse quadro aqui, ó, por exemplo, é um quadro realista, cores ocres, né, escuras e tudo mais, né? E aqui os girassóis, que já podemos chamar de expressionismo, tá? A famosa tela do seu quarto, esperando pelo Gauguin, lá na sua casa amarela de Arlis, né? Tem uma distorção do real aqui, né? Tem umas cores fortes, umas pinceladas, né, presentes, evidentes, e o famoso, olha as pinceladas aí, né? Olha o expressionismo, o pós-impressionismo, o universo que é o Van Gogh, uma das coisas mais fortes da pintura em todos os tempos, a obra do Van Gogh, aquele cara que vocês sabem que em vida, né, vendeu um quadro apenas, ajudado pelo seu irmão, se automutilou numa briga que ele teve, inclusive, intelectual com o Gauguin, o pintor lá do pós-impressionismo, né, do influenciador do fauvismo, e ele extirpa a própria orelha depois dessa briga, né, e enfim, morreu sem nenhum reconhecimento, vendendo uma única tela, e hoje é um dos mais, se não o mais importante pintor de toda a história, tá? Vamos para o cubismo. O cubismo, ele vai propor o quê? Uma simultaneidade de perspectivas. Eu ver o mesmo objeto, né, de várias formas ao mesmo tempo. E aqui você tem o famoso Les Demoiselles d'Avignon, as prostitutas de Avignon, né? Que você tem aqui, né, a geometrização, que já vinha desde lá do Cézanne, mas aqui tem uma radicalização, né? Eu consigo ver essa mulher de costas e de frente ao mesmo tempo, mas não é só de costas de frente, é de costas, de frente, de lado, tá? Aqui também tem uma outra questão que eu já vou falar da influência das máscaras africanas, tá? Então essa é a ideia do Picasso. Qual é? Eu representar o mesmo objeto por vários ângulos ao mesmo tempo na mesma tela, tá certo? Vocês poderiam, né, me ver agora, estão me vendo aqui, ó, uma tela frontal, mas vocês não estão me vendo as minhas costas ou a minha lateral aqui. O Picasso está propondo que na mesma tela, chapado, porque não tem tempo decorrido, no mesmo tempo, no mesmo momento, eu conseguisse ver o Joãozinho de frente, de costas, de lado. De frente, de costas, de lado, de trás, de baixo, de cima. Daí sai essa fragmentação do mundo, né? Olha lá, ó, a geometrização, a fragmentação, a ausência de profundidade. Tá tudo ali ao mesmo tempo, no mesmo momento, estacado na sua frente. É uma arte que também recorre ao primitivo,
né? Olha a influência lá do fauvismo, as pinturas rupestres e as máscaras africanas. Um amigo do Picasso falou assim, onde nós vamos aprender pintura? Vamos aprender pintura onde? No Louvre? Não, vamos para a África, vamos ver as cavernas das pinturas rupestres. E daí tem a famosa, né, Picasso e Georges Braque, os dois grandes fundadores do cubismo, e daí tem a famosa tela, né, galera, que é o Guernica, uma das coisas mais belas e tristes e dolorosas da história da pintura. O Guernica, né, todo mundo sabe, é um painel imenso que fala sobre um bombardeio que aconteceu na cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, e aqui você vê o desespero, né, a bomba caindo na cidade e o sofrimento por todos os lados, por todos os ângulos ao mesmo tempo. E daí tem o touro, que representa lá o salazarismo, a opressão, né? O Franco, né? O franquismo. Você tem as cabeças, o cavalo, tudo, né, fragmentado, multiplicada a angústia dessa que é uma das mais importantes telas da história da humanidade. O massacre da cidade de Guernica. 1.600 pessoas morreram nesse evento. Beleza? Aí você tem, né, só para lembrar que o Pablo Picasso não é só cubista, ele tem a fase azul, por exemplo, a sua primeira fase, que não é uma fase cubista, e tá lá, inclusive, no Museu de Arte de São Paulo, essa tela aqui, Susana Bloch, da sua fase azul. Aí você tem o dadaísmo. O dadaísmo é a arte do nada, do niilismo, da colagem, da aleatoriedade. Logo ali na Primeira Guerra, esses caras estão assim, descrentes de toda a humanidade, de toda a razão, né? Como é que a gente vai fazer arte para uma humanidade que se mata ano após ano, guerra após guerra? Então nós vamos fazer uma arte que não signifique nada, que não queira dizer nada, que não tenha nexo nenhum, como a humanidade que não tem nexo, que não tem razão, tá certo? Aí o nome vai ser a primeira coisa aleatória que a gente achar aqui, ó. Abrem lá um dicionário italiano e tem lá a palavra em francês e tem a palavra dada. Dada quer dizer cavelinha de pau. Então é esse o nome da nossa arte. A arte do nada, do niilismo. Não queremos dizer nada, é a arte da colagem, da aleatoriedade e assim por diante. Tristan Tzara e Marcel Duchamp são os dois grandes nomes do dadaísmo. Olha a receita para se fazer um poema dadaísta do Tristan Tzara. Para fazer um poema dadaísta, você recorta palavras de um jornal, tá? Eu vou editar aqui, né? Depois você coloca num saco, chacoalha e depois vai tirando e vai colando aleatoriamente. Não vai ter sentido nenhum. Beleza, esse é o poema dadaísta. É a arte do nada para uma humanidade que não significa nada. E daí a fonte do Marcel Duchamp, né, é o ready-made. Eu tiro um troço pronto de um lugar e coloco no outro e digo que aquilo é arte. É uma reflexão sobre a arte é a coisa em si ou é o entorno, é o contexto em que ela está. Se eu tiro um mictório do banheiro e coloco no museu, será que a obra é ela em si ou é o contexto? Um mictório pode se tornar uma obra de arte, tá certo? É o que propõem os dadaístas, nessa afronta que eles fazem, né, a tudo que é tradicional, a tudo que é lógico. Outro ready-made, né, a bicicleta e o banco. Inclusive tirar a funcionalidade do objeto do que ele tem inicialmente de função. Né? O banco serve o quê? Para quê? Para sentar, e a roda no chão para rodar. Então eu tiro a possibilidade de sentar e tiro também a possibilidade de rodar no chão. E daí o que acontece? Eu tenho uma obra de arte sem função, que é exatamente a arte. É um inutensílio, como dizia lá Paulo Leminski. Tá, e agora vamos para a última vanguarda, que é o surrealismo. O Manifesto Surrealista é de 1924 e propõe a sondagem do inconsciente. O sonho, o onírico. Lembra lá do simbolismo? O sonho, o misticismo. Agora aqui os surrealistas vão mergulhar nesse mesmo sonho, influência do Freud que lança em 1900 o livro chamado A Interpretação dos Sonhos, né? E a questão da psicanálise, de que você, né, no sonho, você tem as imagens livremente associadas. Elas não são logicamente associadas, né? Você está num sonho, de repente você está num lugar, depois está num outro, tá? E isso é a base da arte surrealista. E os grandes surrealistas são Salvador Dalí, René Magritte, Juan Miró, Max Ernst e Frida Kahlo.
Frida Kahlo não se dizia surrealista, mas muitos autores classificam-na como surrealista. E o André Breton, que é o criador do termo e do manifesto surrealista. Tá legal? Olha as pinturas surrealistas aí, ó. A persistência da memória que o Dalí fez, né, vendo o queijo camembert derreter na sua mesa. Ah, olha aqui, ó, o sonho causado pelo voo de uma abelha ao redor de uma romã um segundo antes de acordar. Ah, José, não vou confundir surrealismo com expressionismo de jeito nenhum. O expressionismo é a distorção do real, da realidade, né? Pinceladas fortes, agressivas. Aqui não, aqui é sonho. É o surreal. E parece que essas telas não foram pintadas, elas foram, né, impressas numa impressora laser, de tão plácidas, não se veem as pinceladas. Tá? E isso é uma diferença gritante entre expressionismo e surrealismo. E olha aqui as imagens livremente associadas. Né? De uma romã sai um peixe, da boca do peixe o tigre, do tigre sai uma espingarda, a espingarda a mulher deitada, dormindo, e um elefante segurado por pernas finíssimas. O mundo do surreal, o mundo do sonho. Salvador Dalí, René Magritte e o Filho do Homem, né? Essa maçã aqui na frente do rosto do homem, tirando o que há de realismo nesse. Se não tivesse isso aqui, seria uma tela realista. Mas aqui eu quebro com a realidade, colocando, né, no ar, na frente do rosto, uma maçã. Beleza? Sinônimo lá de Adão e Eva e assim por diante. A traição das imagens, né, do René Magritte, isso aqui não é um cachimbo. Né? Isso aqui é uma pintura. A pintura falando sobre si. Metalinguagem aqui também. E daí a maravilhosa Frida Kahlo, né, e as suas pinturas, que remetem também a um universo muitas vezes surreal. Beleza? Fechou o nosso conteúdo, meus queridos, 25 minutos ali. Tá? Só lembrar da musiquinha das vanguardas, ouçam lá no Spotify. Cara, eu tinha que falar sobre... Ó, no Spotify, Professor Joãozinho, Literatura Hits, tá? No YouTube, você tem o canal lá, Litera Brasil, e no Instagram também. A musiquinha assim, ó. As vanguardas é o que vai na frente, as vanguardas vieram da Europa, as vanguardas são os novos russos, as vanguardas chegaram aqui, futuri, a velocidade, futuri, e as engrenagens, futuri, é do Marinette, futuri, Le Mans, Liberté, expressionismo, distorce o real, expressionismo, visão pessoal, expressionismo, angústia e dor, expressionismo, o bom que o Van Gogh e o cubismo, simultaneidade, o cubismo, é o Pablo Picasso e o cubismo, é geometria e o cubismo, dramas de avião, dadaís, lirismo, inocência, dadaís, poema, colar, dadaís, a tristeza, Sara, dadaís, aleatoriedade, surrealista, é o inconsciente, surrealista, o sonho do Freud, surrealista, e a associação, surrealista, Dalí e o Breton, é o que vai na frente, vieram da Europa, os novos rumores chegaram aqui. Boa semana, meus queridos, venham pra assistência, tá legal? E semana que vem, 3 semanas sobre Fazenda Modelo. Terminem as leituras, que vai ser muito legal falar sobre esse livro com vocês. Um abraço, fiquem bem, cuide-se, cuide de quem vocês amam. Digam tchau!